Mais uma vez juntos, Eugênio Prado, da EP Consultoria Franquias. O nosso assunto de hoje será sobre a legislação de franquias no mercado brasileiro. Eu não quero me ater nesse momento especificamente às cláusulas que regem o que fazem parte da lei de franquias. A minha preocupação vem num outro plano. Nós trabalhamos hoje dentro da EP Consultoria Franquias, recebendo diariamente para todos os nossos franqueadores das marcas que nós representamos, clientes interessados em adquirir uma franquia. E uma coisa que chama muito a nossa atenção na consultoria é o fato de nós termos um princípio de trabalharmos rigorosamente dentro da legislação e rigorosamente dentro dos direitos e obrigações que todo franqueador tem que ter em relação ao seu franqueado e vice-versa. Nós não aceitamos, dentro do nosso hall de clientes franqueadores, nenhuma franqueadora que não seja devidamente registrada na ABF, na Associação Brasileira de Franchising, até porque as documentações de formatação de franqueadores passam pelo crivo do jurídico da sua respectiva franqueadora, mas também pelo crivo do departamento jurídico e do departamento de ética da ABF, fazendo com que esses documentos tenham o atestado, a confirmação da ABF de que aquela franqueadora está integrada dentro do sistema brasileiro de franchise de uma forma correta, de uma forma exatamente dentro dos parâmetros de exigência legal. Para que isso? Para dar credibilidade ao mercado. Se nós não tivermos um órgão regulador, embora seja uma associação e não oficialmente um órgão regulador, mas ela acaba exercendo esse papel, isso é de suma importância para que os franqueados e para que o mercado, dentro dessa credibilidade, opere de uma maneira sadia. Mas o que eu me referi inicialmente é o despreparo de muitos candidatos de franquia ou desconhecimento destas exigências que fazem parte do sistema de franquia e que servem justamente para protegê-lo em relação a situações impostas por franqueadores, digamos, não ortodoxos. Então, os franqueadores que prezam o seu nome e que trabalham dentro da lei e que são aqueles que eu faço questão de mantê-los em meu portfólio, estes, além de cumprirem todas essas regras e todas essas obrigações, dão ao franqueado essa grande possibilidade e essa grande tranquilidade de saber que estão trabalhando com pessoas muito sérias e com pessoas muito responsáveis. E a responsabilidade da consultoria acaba também conferindo continuamente essa situação para poder continuar dando essa tranquilidade para os senhores empreendedores e futuros franqueados. Mas eu percebo que existe um grande desconhecimento. Eu percebo que existem hoje franqueadores no mercado fazendo venda de franquia como se estivessem fazendo venda de consórcio ou venda de carnê de sorteios, tentando usar técnicas de venda muito antiquadas, do tipo venda de impacto, querendo aproveitar a presença do franqueado naquele momento, na visita na franqueadora, no primeiro contato, e já dizendo de aumentos, de necessidade de fechamento, de áreas que estão sendo fechadas e que se ele não se apressar, ele não vai conseguir ter a sua unidade naquela área. Enfim, uma pressão absurda que foge totalmente aos parâmetros legais estabelecidos pelo sistema de franquia. Afinal de contas, nenhum franqueador pode ficar a vida inteira aguardando a decisão de um franqueado sobre a compra da sua franquia ou sobre a região que ele pretende atuar, mas tem que haver um prazo mínimo necessário para que o franqueado se intere a respeito
do histórico desse franqueador, do histórico de sucesso desse franqueador, do modelo do negócio, se realmente atende às suas necessidades e vai de encontro aos seus anseios, de estar muito bem explicado todos os valores de investimento, tais como taxa de franquia, necessidade de capital de giro, plano de negócio, bem especificado os valores de royalties, quando estes vão aumentar, qual o percentual exato que esses royalties vão ter, porque existem várias maneiras de se cobrar royalties de franqueados, a questão da política da taxa de publicidade, se existe, se não existe, se existe, como ela é aplicada, e principalmente as informações pregressas do franqueador e até mesmo do franqueado que está sendo analisado pela franqueadora em relação a sua relação com franqueados, com a rede, o grau de contentamento dos franqueados, né? Existe hoje uma prática muito comum e muito sadia que ela acontece no dia em que o franqueado está pré-aprovado e ele então vai visitar, vai conhecer o seu franqueador. Para os franqueadores sérios, esse momento não é o momento do franqueado ir comprar a franquia, não. Esse momento é o momento em que o franqueado vai ser reavaliado agora numa situação pessoal, aonde eles vão ter certeza daquelas primeiras opiniões que tiveram sobre o formulário ou questionário de pré-qualificação que esse franqueado apresentou, ou seja, eles vão considerar se aquelas opiniões e aquelas impressões obtidas a respeito do candidato se configuram na entrevista pessoal, que pode ser muito boa, como pode ser lamentável, e parar por aí o processo de venda da franquia. Mas admitindo que a entrevista seja bem sucedida, que o franqueado seja bem sucedido na entrevista, consequentemente o processo de venda vai continuar. Esse dia de visitação à franquia, ele é de suma importância, porque é o momento para o franqueado onde ele começa a visualizar dentro da franqueadora aquele seu sonho. Até então ele só viu documentos, ele não viu a operação em si, ele vai conhecer os setores da franqueadora, ele vai conhecer as pessoas que compõem a franqueadora, ele vai conhecer a estrutura, ele vai conhecer a sistemática, ele vai conhecer a gestão, vai conhecer a operação, e aí sim ele vai estar com um volume de informações que, somado às informações jurídicas, às informações documentais, a minuta de contrato, a circular de franquia, a circular de oferta de franquia que ele já recebeu, aí sim ele tem condições de tomar a sua decisão. Agora, uma série de ações como estas, é lógico que demandam um determinado tempo, mas todo empresário, e o franqueador é um empresário e o franqueado em potencial ou candidato também tem que ter um comportamento empresarial, tem que ter a consciência de que as decisões têm que ser bem tomadas, porém não decisões lerdas, e sim decisões feitas com a devida celeridade, exatamente para não perder aquele momento. Portanto, esse dia de visita ao franqueador, e também a alguma unidade franqueada para conhecer a opinião e grau de satisfação do franqueado em relação ao seu franqueador, à operação, às suas expectativas, é fundamental para a sua tomada de decisão. E eu vejo que muitos franqueadores, repito, os que não fazem parte do hall de franqueadores do nosso portfólio da EP Consultoria Franquias, tentam, talvez pela grande vontade, né, de vender suas marcas,
passar por cima dessas etapas, e isso não é ético e isso não é correto no mercado. Da mesma forma que o procedimento apressado do franqueado em relação ao franqueador pode muitas vezes provocar a perda de uma dessas etapas que é fundamental para a consolidação do negócio. São essas dicas que eu queria passar aos senhores franqueadores que já têm bastante conhecimento, ou pelo menos a obrigação de ter conhecimento desse mercado, e principalmente aos senhores empreendedores, futuros franqueados, para que fiquem atentos. E todas as vezes que forem procurar uma franquia, embora muitos franqueadores tenham seu departamento de expansão próprios, lembrem-se que uma consultoria sempre vai estar numa posição não apenas de intermediação, mas de conferência direta daquilo que oferece a sua rede de clientes, tanto franqueadores quanto franqueados, mediando essas situações e observando constantemente se todas as exigências legais estão sendo cumpridas em favor tanto do franqueador quanto do franqueado. Esta é uma grande oportunidade de se certificar de que aquele negócio que lhe está sendo oferecido não apenas foi bem feito a partir da formatação desenvolvida pelo franqueador, mas tão melhor pelo controle exercido através da observância contínua do consultor ou da consultoria, como é o caso da IP, que está constantemente verificando a qualidade dos serviços dos próprios franqueadores que representa em prol de um mercado cada vez mais sadio, de um mercado cada vez melhor. Foi um prazer passar essas informações aos senhores.